Nesse vídeo eu trago novidades para quem já utiliza a plataforma xStation 5 e deseja dar aquele upgrade na sua jornada aí no mercado financeiro. E com isso ter acesso aos grandes ativos de figuras como Warren Buffett, o Elon Musk, o dono da Tesla e também até criptomoedas. Fala turma, beleza? Vamos lá direto ao ponto. Nesse vídeo as novidades que eu quero apresentar aqui para vocês é principalmente para quem quer ir além do trade. Eu me refiro a operações de curto prazo, ficar fazendo day trade, que está utilizando principalmente a xStation 5 para potencializar os seus rendimentos. O que eu vou falar hoje nesse vídeo, número 1, eu quero falar um pouco sobre estoques, que é na realidade ações, turma. A maioria já ouviu falar de ações em algum momento, é que a gente adquirir parte de uma empresa e assim, né, virar sócio de uma empresa e com isso colher alguns benefícios que eu vou apresentar nesse vídeo. E a segunda novidade tem a ver, turma, com ETFs. Cada vez mais vocês vão ouvir falar aqui nas redes sociais falando de ETFs e principalmente de ETFs que são negociados no exterior. Para quem não sabe, de forma bem resumida, ETFs é uma espécie de fundo, tá? Fundo que é negociado em bolsa, onde buscam alguma referência, algum benchmark, como por exemplo um índice, um S&P, um Nasdaq, ou até mesmo existem ETFs que buscam as mesmas rentabilidades do Ibov do Brasil, e também existem alguns ETFs que buscam também mercados como as criptomoedas. E se vocês quiserem, na sequência desse vídeo eu preparo conteúdo dedicado para falar um pouquinho mais de ações e ETFs. Mas nesse vídeo eu quero falar de vantagens, turma. Vantagens para a gente principalmente ter interesse ou começar a despertar o interesse e ainda mais aqui dentro da xStation 5. Mas nesse vídeo eu vou apresentar para vocês algumas vantagens que se tem para pelo menos começar a despertar o interesse sobre ações e ETFs, em especial aqui dentro, tá, da plataforma da xStation 5. Tem várias vantagens que eu vou mostrar para vocês e a primeira delas, obviamente, é que a gente vai estender nossos olhares para o mercado internacional, porque eu falei de ações e ETFs, mas vocês vão ter acesso ao mercado internacional. E eu estou falando dos Estados Unidos, da Europa, de bolsas de Londres, bolsa Canadá. Enfim, essa aí é uma das principais vantagens. Gente, vocês podem fazer as operações de vocês de trade de curto prazo, mas também já começar a buscar outros interesses, outras opções que tragam alguma vantagem competitiva e principalmente de rentabilidade e lucro para vocês, tá? Mas falando de vantagens lucrativas, acho que é o principal interesse de todo mundo que investe, tá? Já vou abrir o jogo aqui nesse vídeo mesmo. A gente pode lucrar com a oscilação percentual, o zigue-zague do preço, né? Posso comprar num determinado ponto e ganhar uma variação percentual. Isso aí é o básico, né? Ou seja, eu compro barato, depois eu vendo caro. A gente pode fazer isso tanto com ações e ETFs. Mas para quem investe em ações e ETFs, sempre está pensando no longo prazo. Tá? E é um longo prazo que é um longo prazo acima de um day trade, acima de um swing, quem sabe lá um position, algo que vocês vão carregar por semanas ou meses, porque vocês querem tirar principalmente vantagem disso aqui, turma, dividendos, tá? Ações, elas pagam dividendos, ETFs têm rentabilidade, têm dividendos, e quando a gente fala em ações, até mesmo eu vou comentar nos próximos vídeos que quando a gente fala de ações, eu posso investir em empresas como também os famosos REITs, que é muito parecido com os fundos imobiliários que a gente tem no Brasil, porém vocês vão ganhar tudo em dólar. Então, criando essa mentalidade em olhar para ações e olhar para ETFs, olhar para os REITs, vocês vão começar a ampliar mais o leque de opções para vocês. E vamos olhar quais são as vantagens de buscar esse tipo de ativos aqui na xStation 5. Vamos lá, xStation 5, plataforma de trade, mercado 24 horas em tempo real, totalmente gratuita. Quem quiser maiores informações, olha aqui embaixo na descrição do vídeo, tem tudo explicado. Mas vamos lá, aqui na xStation 5 existe uma opção que se chama janela de mercado. Nessa janela de mercado tem várias opções que vocês vão navegar aqui no menu e vão procurar a primeira classe de ativos, que são aqui, ó, ações. Quando a gente clica em ações, que aqui é denominado como stocks em inglês, vocês vão buscar as ações de interesse, que no caso aqui eu vou buscar as ações lá dos Estados Unidos. E aqui na listagem de ações dos Estados Unidos vocês vão se perder de tantas opções que tem aqui na tela. Vou correr o mouse, vocês vão ver que tem desde Apple, Airbnb, AGCO, várias empresas do mercado, as Big Techs, as maiores empresas que compõem o índice da Nasdaq,
o índice do S&P de 500 empresas, o índice da Nasdaq de tecnologia, das 100 maiores empresas como Tesla, Apple, Google, ou então as do setor industrial, as 30 maiores do mercado que compõem o Dow Jones, em muitos outros índices. Tem até o Russell 2000, ou seja, mais de 2.000 ações e passar a investir no mercado americano. E o mercado americano é gigante, tá? Não tem nem como comparar com o nosso mercado do Brasil, tanto em quantidade de ações e também de volume financeiro que é negociado diariamente. Entrando aqui nas opções das ações, vocês podem buscar mais informações sobre elas. Por exemplo, clicando em uma ação, podem olhar a variação do ativo ou podem clicar aqui para pegar algumas informações sobre essa ação. Por exemplo, uma ação onde tem o tamanho mínimo de ordem para a gente operar de $10 no mercado de Nova York, tem até o horário que é negociado e mais que isso, você pode pegar outras informações, por exemplo, aqui alguns dados da própria empresa. Olha só a questão de rendimento, de dividendos, é essa parte que é o que mais interessa a quem opera no mercado americano ou começa a investir, porque a oscilação dos preços no gráfico, que eu vou mostrar aqui para vocês, não é muito volátil em relação a outros ativos. Por isso os investidores tiram proveito principalmente dos dividendos, tá? Então tem aqui alguns dados, tem ROI, tem beta, tem rendimentos, tem margem de lucro, alguns dados fundamentalistas para fazer análise. E mais que isso, vocês podem também pegar alguns calendários de pagamento de dividendos. Não são todas as ações que pagam dividendos, tá? Existem algumas ações que pagam e também os REITs que são negociados como ações e estoque pagam dividendos. E aí vocês entrando nessa janelinha de performance, vocês vão ver quanto está pagando de dividendo e também as datas. Podem ver que a Coca-Cola é uma empresa que paga dividendos, não paga mensalmente, mas tem pago aí a cada 2, 3 meses. Vai depender também da distribuição de cada empresa, tá? Então aqui vocês pegam outros dados também da empresa, de oscilação no ano, em 3 meses. Então bacana, sabe? Tem bastante informação para quem quer ter uma visão de longo prazo. E isso que eu estou falando apenas de ações. Calma, tem mais ferramentas ainda para analisar, mas antes disso, vamos bater o olho aqui nas ETFs também. Para buscar os ETFs, vem aqui na janelinha de opções, busca a classe de ETFs, vai na janela de ETFs e aqui, turma, também tem uma infinidade de ETFs, tá? Vocês podem imaginar ETF que replica o S&P, Dow Jones, Nasdaq, tá? Tem vários ETFs aqui. Eu vou pegar, obviamente, mais clássico, pegar um ETF de mercado americano, pegar um SPY negociado aqui na Bolsa de Londres, vocês pegam também informações sobre o ETF, tá? Então aqui, ó, é um ETF, vejam que é uma classe de ativo ETF. Eu já vou fazer uma observação no final do vídeo, porque eu estou sinalizando esse tipo de classe que não tem em outras corretoras, tá? Então aqui é um ETF, vocês têm o código ISN desse ETF também registrado em bolsa, negociado na Bolsa de Londres, tem o tamanho mínimo de ordem, tem várias informações que vocês podem pegar aqui. Então aqui, ó, tá em inglês ainda, mas é um ETF que é um tipo de fundo que ele tem o objetivo de traquear, buscar, rastrear a mesma rentabilidade do S&P 500, tá? E outras informações que tem aqui, palavras, fatores chaves, tem outros dados de ETF. Quem gosta de análise fundamentalista, gosta de analisar ativos, se interessa muito por esses dados que a plataforma já está apresentando. E mais que isso, vamos pegar dividendos, que é o que entra no bolso, turma, ó, dividendos, quanto que ele tem pago, qual que é a data que entra na conta, qual que é o retorno anualizado dentro de um ano, tá rentabilizando bem ou não? Tá bacana, né? E quando a gente fala de ETF, eu falei que ele é um tipo de fundo, né? Então ele é um fundo que ele aglomera, ele tem dentro do seu portfólio várias ações, tá? Então ele tem várias ações e aqui as top que tem e dos setores, por exemplo, aqui esse fundo, esse ETF, ele carrega aqui Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon e muitas outras, claro, né? Estamos falando de S&P, estamos falando de em torno de 500 ações que o ETF busca replicar baseado no índice, tá? E é muito bacana, tá? E é bem simples, bem fácil a gente fazer uma entrada, por exemplo, eu vou pegar, analisar o gráfico, posso clicar no ativo, arrastar para a janela do gráfico e aí estou aqui no meu território, que é gráfico, né, turma? Fazer análise gráfica. É interessante olhar, fazer uma análise gráfica de ETF, baseado onde? Ou no gráfico semanal, né? Ou no gráfico mensal. Se a gente pegar aqui a análise do gráfico semanal do S&P, algo que eu já fiz lá também nas minhas análises e já compartilhei essa minha análise do S&P, por exemplo, essa semana, que a gente está vendo o S&P tendo uma bela de uma correção depois de uma alta no final do ano. Então aqui a gente
tem oportunidades em breve para a gente já começar a aportar em algumas determinadas regiões, né? A gente tem regiões aqui, se for baseado numa análise de Smart Money, então se o S&P, esse ETF começar a bater nessas regiões de suporte, é interessante começar já a pensar em fazer aportes, né? E aí surfar com os dividendos, tá? Então vocês podem fazer análise, olhando a análise do gráfico, podem, tanto para ações e como para ETFs, tá? Podem fazer análise de performance da ação ou do ETF por aqui. E outra vantagem que se tem aqui na plataforma da Xstation 5 é se vocês subirem até aqui em cima, forem na opção análise de mercado. Olha que legal essa ferramenta que tem na Xstation 5. Tem uma análise de mercado e eu vou dar ampliada aqui, vou expandir a janela para vocês verem que ele tem já um scanner, turma. Olha só, nesse scanner a gente pode fazer filtro, quais as ações que a gente vai analisar, de qual país que a gente vai querer analisar, se qual tipo de indústria, posso digitar um instrumento e eu posso criar filtros aqui, turma. Já posso criar filtros, eu quero uma empresa pequena ou uma empresa grande, qual que é o dividend yield, qual que é a rentabilidade, qual que é o ROI da empresa, como é que está o beta. E eu fazendo esses filtros, eu já vai me listar pré-seleção dos principais ativos. Eu quero uma empresa que tenha um dividend yield de 3,50, seja uma empresa aí de milhões ou então de bilhões, tá? Então ele vai mostrar as principais empresas, a Ambev. Qual que é o mercado? Qual que é o país? Eu quero só de ações dos Estados Unidos, tá? O maior mercado do mundo. Então já vai me listar as maiores empresas, tá? Vamos pegar só as big mesmo, tá? As empresas big. Não vou colocar um ROI tão grande, um dividend yield tão grande, porque as empresas nos Estados Unidos não pagam coisas absurdas, mas é para quem está pensando em longo prazo, turma, tá? Tem várias ações aqui que estão com classes e rentabilidades bem positivas que vocês podem analisar e filtrar aqui no mercado. Se vocês quiserem também outras ferramentas, como é que está a força de uma moeda em específico, aqui é só de ações, tá? É um stock scanner, mas só aproveitando aqui a deixa, tem um heat map que ele também mostra como é que está a valorização de moedas, tá? Então se o dólar estiver forte, a moeda estiver forte, ou o dólar forte frente a outras moedas, eu deixo para falar em outro vídeo, mas vocês podem também ver como está forte o mercado americano. Tá? Tem várias analogias, a gente pode buscar, mas o objetivo aqui desse vídeo é só falar das ferramentas. Então tem várias formas aqui de a gente buscar e analisar um determinado ativo, tá? E turma, para começar a operar, investir em ações ou estoques, né, ou ETFs, vocês podem fazer isso pela Xstation 5 de forma bem simples, como se estivesse abrindo uma operação que eu vou mostrar para vocês, mas a partir de 10 doletas, tá? Vocês vão ver que tem vários ativos ali que a partir de 10 dólares colocam um valor mínimo, você já consegue abrir a operação e montar a posição ao longo prazo. Vai comprando aos pouquinhos, né? Quem tem uma mentalidade de investidor, busca o seu curto prazo, rentabiliza e reserva isso, protege o seu patrimônio, protege seu capital em ação. E isso no longo prazo vai fazer muita diferença, tá, turma? Proteger capital em outros ativos, tá? Não vão ficar na loucura do trade toda hora, porque por mais que vocês façam os saques, vocês têm que pensar no longo prazo, tá? E uma das formas de fazer isso, proteger, é operando no longo prazo em ativos que são perenes no longo prazo. Então, por exemplo, aqui, ó, esse ETF, para abrir uma ordem, simplesmente vão clicar em ordem, vai definir a quantidade, o valor da ordem que vocês vão abrir e vamos lá comprar. Veja que eu só tenho a opção de comprar. Tá vendo que só tenho a opção de comprar? Por quê? Porque eu não tenho o ativo ainda, tá? Isso aqui é só uma simulação. Então eu não posso vender. A gente não opera vendido aqui porque isso aqui é um ETF, tá? Não é um ativo alavancado. Não é uma classe alavancada, que aí é uma diferença que eu queria já apresentar aqui da Xstation 5. Essa classe de ativo ETF, ele não é CFD, turma. Embora em outras corretoras, tá, tragam esse tipo de ativos, aqui na Xstation 5, tá, vocês vão buscar a classe do ativo ou estoque e vocês vão adquirir sem alavancagem, turma. Isso aqui, essa é a principal vantagem. Vocês não estão operando alavancados, tá? É zero alavancagem aqui. E é claro, né, na medida que vocês vão adquirindo cotas, tanto de ETFs ou então se eu passar lá para ações, se eu voltar aqui para ações, por exemplo, aqui da Coca-Cola, que paga dividendos, paga frações, está pagando um chorinho, né? Se eu adquirir ações aqui da Coca-Cola, fazer minhas operações, montar minha posição, eu estou adquirindo a custódia dessas ações, tá, turma? Não estou operando pela plataforma, tá? Uma vez que eu tenho unidades, cotas de um determinado ativo, por não ser um mercado de CFD, por ele não ser, né,
Ó, estou na classe de ação, turma. Ó. Quando eu estou operando um ativo na classe de ação, tá, que não é um CFD, operando na classe de ação, eu, em determinado momento, se eu adquirir uma certa quantidade de cotas ou ações em quantidade, ele vira um ativo meu e eu posso até futuramente transferir, enfim, e tirar proveito do patrimônio nosso. Então a gente carrega isso, vai pertencer a vocês e no longo prazo, isso aí é diversificar o patrimônio, tá, turma? E nas ações da mesma forma, eu posso clicar aqui com o botão direito, nova ordem, posso já apertar o botão de comprar, como o mercado está fechado, eu posso pendurar já uma operação de compra a mercado, ele vai dizer que, por exemplo, com 10 roletinhas, eu já consigo colocar uma ordem, como o mercado está fechado, ele vai estar me informando, ó, sua ordem será executada a mercado quando for aberto o pregão lá nos Estados Unidos, tá? Porque o mercado agora está fechado. Mas o que eu posso fazer também, eu posso colocar operações, eu posso colocar uma ordem limitada para comprar um determinado ativo. Estou vendo que a ação está subindo, mas se porventura ela vier testar esse fundo, eu posso colocar uma ordem limitada nessa região aqui. Se o preço cair até aqui embaixo, eu vou fazer uma compra nessa região, tá? Da mesma forma, se eu tiver, por exemplo, eu tenho 10 ações da Coca-Cola, eu posso pendurar uma ordem aqui em cima de venda de 10 ações. Se o preço subir até aqui em cima, ele vai executar. Eu posso fazer operações a mercado, ou seja, ser executado instantaneamente, ou então eu posso fazer operações limitadas, né? Ordens limites de colocar em alguns meus pontos de interesse. Tanto ordens limites como também ordens stops, né? Ou seja, eu posso pendurar ordens no gráfico para poder atingir os meus objetivos. Beleza, turma? Videozinho aqui só para fazer esse panorama geral aqui de algumas funções que a gente tem aqui na Extension 5, para vocês rastrearem, buscarem as opções, buscarem alternativas além do trade de curto prazo, pensando em ações e ETFs. E lembrando, quando eu falo ações, são ações de empresa ou também os REITs, também, que são investimentos que é muito parecido com fundos imobiliários, tá? Turma, se você quiser mais informações, coloque na descrição do vídeo, não esqueçam de deixar seu like, que eu também vou me planejar para fazer mais conteúdo a respeito disso, porque é muito interessante, é muito bom a gente estender a nossa visão de trade e começar também a pensar no longo prazo. E agora com essas funções novas da Extension 5, isso aí vai agregar muito para quem já opera, e também terão outras novidades que eu já estou sabendo aqui que a Extension 5 vai trazer, principalmente para quem investe e quer movimentar sua conta. Então fique esperto, porque em breve, agora em 2024, tem várias novidades que eles estão vindo com tudo aqui no Brasil e na América Latina. Fechado? Forte abraço e até um próximo vídeo.